tá? Então, a gente vai corrigir os exercícios, tá? Que eu deixei lá na última aula de derivadas, tá? Vamos, né, lembrar que as derivadas, quando eu tenho uma função, uma f de x, recordando aqui, tá? Quando essa função, ela é na forma linear, então se eu tenho ax, então y, né, que é a derivada, então a derivada eu vou derivar apenas, tá? O x, então vai ficar a. Então qualquer derivada de uma função linear, ax, a derivada vai ficar a, porque a derivada de x aqui é 1, então fica a. Quando a função é uma função constante, tá? Então y igual a 5, qualquer função. Então a derivada de uma constante é 0, tá? Outra derivada que a gente vai usar, se eu tenho uma função igual a uma x elevado a n, que é a derivada da função potência. Então, a derivada é n x elevado a n menos 1. Então, tem que fazer essa regrinha aqui para a gente poder derivar uma função quando é potência. E uma derivada, às vezes, né, que caiu nesse exercício, não cheguei a falar, quando ela é uma raiz, tá? Dessa função, vamos supor, x3. Então, como eu vou derivar uma raiz? Eu tenho que primeiro transformar a raiz em uma potência, ó. E daqui é 3 meios, né, ó. 3 e aqui o 2. Então, toda vez que aparecer a função aqui, uma raiz, né, quadrada, raiz cúbica, aí eu primeiro transformo, tá? Essa função em uma potência, porque aí eu vou usar a regra do x elevado a n. Mas nos exercícios agora que a gente vai fazer, caiu acho que 2 de raiz, e aí a gente vai aplicar essa regra que tá ali. Tá? Então, vamos ali nos exercícios, esse letra A. Então, a letra A é a função y igual a 4x mais 5. Tá? Então, 4x mais 5. 4, então é aquela questão da função linear. A derivada, então, é direto, porque a derivada de 4x, a derivada, tá, de 4x é 4, porque a derivada de x é 1 e a derivada de 5 é 0. Então, eu tenho que a derivada aqui é 4, tá? Y' é 4. Então, é bem direta quando tem uma função, né, que é linear, e aqui a constante, a derivada já sai bem direta mesmo. Aí a B é uma função y igual a menos x mais 3, ó. Menos x mais 3, então eu vou entrar naquela função da derivada da linear, né, também é uma fórmula. Quando eu tenho y igual a x, aí a sua derivada é 1, tá? Eu posso dizer que é 1 aplicando também a regra da potência, olha só, que aqui eu só tenho y igual a x. Isso aqui porque equivale que o expoente é 1, tá? Não aparece, é 1. Então, se eu considerar aqui, ó, que o n é 1, se eu usar a regra da potência, então é o n, que é 1, vezes x elevado a 1 menos 1, porque é n menos 1. E quando eu faço isso, vai ficar 1 vezes x, 1 menos 1 é 0. E aí, qualquer número elevado a 0 é 1 também. Então, ó, fica 1. Então, sempre quando for x, eu não preciso fazer a regra da potência. Eu já tiro direto que é 1, tá? Então, e se é menos x, a derivada de menos x, então, é menos 1. E a derivada de 3 aqui é 0, porque é uma constante. Então, a derivada vai ser a resposta, ó, menos 1. Então, é bem... Lembra, bem assim, é uma decoração, né? Não precisa decorar. Tem só que lembrar que quando eu tenho um x, a derivada é 1. Então, se eu tenho menos x, é menos 1. Tá? Então, ia prestar atenção quando for o n, né? A potência ali. Tá? Então, aqui, vou fazer o C. O C é y igual a 1 meio de x mais raiz de 2. Tá? 1 meio de x. Então, prestem aqui, ó, 1 meio, ele é o A, né? É um número constante.
Então, e a derivada de x eu sei que é 1. Quando eu derivo um AX, né, é sempre qual que é a derivada? É o próprio A. Então, é um meio, porque a derivada de x é 1. E ali a derivada de raiz de 2 não tem x, então raiz de 2 é uma constante, derivada de uma constante é 0. Tá? Não, se tivesse vezes x, aí daria diferente. Tá? Se tivesse vezes x, aí seria só raiz de 2, mas não tem um x ali. Então é um número constante, então a derivada é 0 quando eu tenho constante. Então ficou um y' igual a 1 meio. Tá? A D, eu tenho a função x ao quadrado mais 4x mais 5. Já eu encontrei uma função polinomial, tá? Onde eu tenho uma soma, né, de termos aqui, tem o x na 2, tem 4x e mais 5. Então, eu vou derivar uma a uma, mas eu posso ir direto, né? Porque aqui eu tenho um x na 2. Aí eu vou usar para derivar a regra do x na n. Qual que é a derivada do x a n? É n, x elevado a n menos 1. Então, quando eu derivo, esse n passa na frente. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Quem é o n aqui? É o 2. Então, é 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Eu estou fazendo isso agora, mas não tem necessidade, já posso colocar 1 ali. Tá? A derivada de 4x, eu já sei que é 4, porque é uma função que é linear, a derivada dela é sempre o termo constante. E a derivada dessa constante do 5 é 0. Tá? Então, a derivada aqui ficou, só arrumando, ficou 2x, porque 2 menos 1 é 1, mais 4. Então, eu tenho que a derivada ficou 2x mais 4. Tá? Então, aplicando a regrinha calmamente, aí a gente não erra. Não tem como, só tem que ter atenção ali na hora que vai fazer a derivada. Tá? A outra derivada, que é a letra E, y, tá? É igual a menos 1 meio de x ao quadrado mais 5x mais 7. Tá? Então, menos x ao quadrado mais 5x mais 7. Então, a derivada, ó, de menos 1 meio x na 2, eu vou derivar fazendo a regra da potência aqui. Então, é o 2 e o menos 1 meio eu deixo ali, porque é um número constante. Então, o 2 vai passar multiplicando, né? X elevado a 2 menos 1. Mais a derivada de 5x é 5 e a derivada de 7 é 0. Tá? Então, aqui vai ficar menos 1 meio vezes 2. Tudo multiplicação, ó, o 2 eu cancelo com esse 2. Então, ficou só menos 1x. Então, ficou menos x. 2 menos 1 é 1. Não preciso colocar 1 ali. Mais 5. Aí, termina aqui a derivada. Então, a derivada do menos 1 meio x na 2, o 2, que é o n, tá? Que é o n, vai passar multiplicando o número que está na frente. Então, ele passou multiplicando para cá e n menos 1, 2 menos 1. A derivada de 5x é 5, a derivada de 7 é 0. Então, menos 1 meio, aqui o 2 vai cortar com esse outro 2. E aí fica menos 1x, então ficou aqui menos x elevado a 1. Não precisa colocar 1 mais 5. Tá? Então, aí esses A, B, C, D e E são os exercícios que a gente tem ali quem chegou, né? Tá vendo agora, da primeira parte. E agora a gente vai corrigir o F, G e o H. Então, eu vou apagar porque vai entrar a regra do produto, do quociente, tá?